Olá pessoas, tudo bem? Tenho certeza que sim. Hoje aqui nós faremos uma pequena palestra, mas hoje esta palestra é para os pais. Na verdade, de certo modo, um tanto mais especial para você que é pai. Bom, quem não me conhece, o meu nome é Alan Christian. Eu venho falado em vários de meus vídeos. Aliás, nós temos um trabalho, eu possuo um trabalho que já vem sendo desenvolvido há muitos anos, tanto no Brasil quanto no mundo. E uma das figuras especulares da qual eu sempre exponho, sempre comento, é o nosso ilustríssimo médico psiquiatra Augusto Cury. E Augusto Cury, o qual já comentei inclusive algumas de suas obras, alguns dos livros dele que eu lera, fiz alguns comentários, algumas reflexões, mas hoje eu quero atinar para uma frase contida em um dos livros dele, que ele também já comentou em algumas das palestras dele. É uma frase aparentemente muito simples, mas pouquíssima, em sua aplicabilidade, a compreensão desta frase, costumeiramente eu não tenho observado que ela vem sendo compreendida. Embora Augusto Cury a tenha falado, eu sempre tenho comentado, mas ela de fato parece que na aplicação dela fica um tanto distante a compreensão desta frase. Eu sempre digo, está na minha page de Facebook, primeiramente eu sou pai de Joana de Ângeles, e aqui hoje quero falar voltado para você que também é pai. Augusto Cury nos diz que bons pais ensinam os filhos, ótimos pais ensinam-os a pensar. Então observe bem o que Augusto Cury diz. Bons pais ensinam os filhos, ótimos pais ensinam-os a pensar. Ou seja, nós temos uma cultura ainda bastante, de modo predominante, ainda compreendendo que a punição seria um mecanismo de educação. Embora Augusto Cury tenha esta fala voltada, como educador, voltada para as crianças, na verdade o conceito é aplicável para todos os indivíduos, todas as pessoas de todas as idades. Aliás, diga-se de passagem que é um dos trabalhos que eu venho desenvolvendo há muitos anos, que é o trabalhar com o desenvolvimento humano, e por conta disso nós desenvolvemos a aplicabilidade prática deste conceito. Mas hoje aqui, falando diretamente com o pai, eu transportarei este conceito e destrincharei um pouco deste conceito na aplicabilidade da relação pai e filho. E a primeira questão que nós começamos baseando nesta frase de Augusto Cury é o seguinte: se bons pais ensinam os filhos e ótimos pais ensinam os filhos a pensarem, bom, a primeira pergunta que nós fazemos é: como ensinar a pensar? Mas aí, aliás, o que é pensar? Ou seja, nós já começamos a pensar o que é pensar. Se ótimos pais ensinam os filhos a pensarem, a gente, antes de perguntar como ensinar a pensar, nós precisamos perguntar o que é pensar. Ou seja, como nós vamos ensinar algo que nós ainda não estamos sabendo muito bem do que se trata? O que é pensar? Bom, de modo muito simples, nós imaginamos que pensar é imaginar. Pensar é realizar algum tipo de ação mental. Mas pensar aqui está sendo colocado de modo muito mais amplo. Pensar é avaliar, mais do que uma ação cognitiva, é
uma ação cognitiva de modo eficiente, uma ação cognitiva que leva-nos a um bom resultado, uma ação cognitiva que nos gera algum benefício direto para nós e para o que em nosso entorno está. Pensar é uma ação mental que deve promover o ser humano. Porque se o pensamento não tiver a característica de promover o ser humano, qual a utilidade deste pensamento? E é isso que nós começamos a refletir. Pensar não é uma ação intelectual apenas. Pensar não é uma ação mental sem maiores planejamentos. Embora, obviamente, Augusto Cury, muito melhor do que eu, explicaria estes conceitos, mas na era da informação, na era da movimentação, na era da tecnologia, muitos não estão dispostos para lerem, muitos não estão possuindo tempo para lerem os maravilhosos livros de Augusto Cury. E nós aqui então hoje estamos encontrando um modo mais eficiente, em apenas uma pequena palestra, extrair o que há de melhor nesta ideia, extrair o que há de melhor nestes conceitos, de modo que ele nos seja aplicáveis. Então, o que é pensar? A primeira pergunta que nós começamos a fazer é: o que é pensar? E o pensar nós já estamos dizendo que é uma ação mental que deve promover o pensamento. Então nós começamos, pelo método dedutivo, a compreender que ótimos pais só serão ótimos pais se começarem a se autoeducar, se começarem a desenvolver o próprio pensamento. Eu volta e meia tenho dito em meus vídeos que nosso propósito aqui não é falar o que todo mundo já está dizendo. É ficar falando, você tem que fazer isso com o filho, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo. Então vai ter como? Como eu posso educar se antes eu não sou o educador? Como eu posso realizar uma educação de excelência se eu não sou um educador por excelência? Então, antes de propormos a serem bons pais, ou seja, a realizar algo de bom para os nossos filhos, temos de realizar algo para nós mesmos. Precisamos desenvolver-nos como seres humanos. Precisamos desenvolver-nos como educadores de excelência, para que só depois disso tenhamos condições de ser um pai de excelência. Um pai em excelência. E aqui nós começamos então a perceber que neste meu processo eu tenho vários modos de desenvolver isso. O primeiro é simplesmente estudando, aprendendo. Se alguém me perguntasse, mas Alan Christian, você está dizendo que o pai tem que estudar, dedicar, formar? Sim, as pessoas não fazem isso para ser um pizzaiolo, para serem um médico, não ficam 5 anos, 8 anos numa universidade para poder realizar um ofício que lhe gere uma renda, uma remuneração, diga-se de passagem que às vezes nem atinge a casa do R$1.000. Nós nos desenvolvemos tanto de modo técnico para realizarmos os nossos propósitos enquanto trabalhadores profissionais. E por que para ser um pai eu não preciso fazer nada?
não preciso fazer nenhuma universidade, nenhum curso, não preciso assistir palestras. Eu assisto palestra para vender o meu produto na empresa que eu trabalho. Eu assisto palestra para aprender a desenvolver melhor as minhas petições judiciais. Eu estudo bastante para eu desenvolver melhor as minhas aulas no colégio que eu leciono. E por que para ser pai eu não preciso fazer nada? Então a primeira coisa que nós começamos a compreender é que eu preciso elaborar um projeto de pai. Eu preciso elaborar um projeto para eu mesmo. Que se eu já sou pai, eu posso elaborar este projeto enquanto não sou pai. Eu disse que eu sou pai de Joana de Ângeles. E aqui, como eu sempre tenho dito, meu propósito é falar com propriedade, com conhecimento de causa. Então aqui falarei um pouco da minha história para que nós possamos entender este projeto, o projeto que eu já fiz. Bom, eu casei-me no ano 2000 e perpassei por 10 anos elaborando este projeto. Durante 10 anos eu elaborei um projeto de ser pai. Ainda relativamente jovem quando casei, mas já naquela época ciente de que eu só poderia ser bom pai se eu me preparasse para tal. E sempre me interessei em estudar o tema, assuntos relacionados à psicologia, assuntos relacionados à sociologia, assuntos relacionados à filosofia, mas tudo isto de modo que um pai pudesse oferecer a um filho. Observe que eu estou dizendo que eu estudava estas coisas, buscava estas coisas, mas de modo que elas pudessem ser aplicáveis para quando eu tivesse um filho. Não era algo só para mim, para as minhas realizações profissionais. Era algo que poderia ser prático para quando eu fosse pai. E depois de 10 anos neste meu planejamento, eu comecei a chegar à conclusão de que eu apenas poderia me tornar um bom pai. Que para eu tornar-me excelente pai, eu precisaria ser pai. Porque até então eu possuía todo o arcabouço teórico, científico, filosófico para ser um bom pai. Mas não possuía a prática, o que me geraria excelência na paternidade. Depois de 10 anos, decidi pelo primeiro filho. E aí veio Joana de Ângeles. E neste projeto, então, de ser um ótimo pai, quando Joana de Ângeles nascera, eu já sabia que o método punitivo era completamente dispensável. Na verdade, mais do que isso, indevido, se eu tivesse o propósito de ser um excelente pai. Então eu não tinha o propósito de ser um bom pai, eu tinha o propósito de ser um excelente pai. Então o método punitivo, seja ele de que modo for, principalmente no tocante a algum ato físico, não só estava completamente descartado, como ele sempre fora completamente desprezado. E que o pensar, o ensinar o pensar, era a minha persistência enquanto educador, enquanto pai. E aí, eu quero aqui agora contar uma pequena situação para que nós tenhamos melhores condições de entender a ideia que é apresentada. Eu disse que depois de 10 anos veio Joana de Ângeles nascera, ainda bebê, realizando todos os cuidados que eu pude,
Aliás, diga-se de passagem que na maternidade eu quem realizei o primeiro banho, ou seja, eu buscava compreender, eu não assumia a postura que alguém seria responsável por aquele filho. Eu assumia a postura de que eu, pai, era naturalmente o principal responsável. Pois a mãe estava naquele momento sem maiores possibilidades físicas. E quem na ordem natural das coisas deveria ser o maior responsável? Logo eu, pai. Então eu procurei, durante o período gestacional, durante o período pré-natalidade, a entender, a estudar como seria este processo, como que daria banho, como que poderia ser cuidado. E aí vem a bendita tecnologia nos auxiliando, os vídeos, os sites, as revistas, as publicações. Talvez se alguém achar isso um tanto incomum, claro que é um tanto incomum. Se fosse comum, eu não estaria aqui. Vocês não estariam aqui me ouvindo. Como eu tenho dito, o meu propósito não é falar aquilo que todo mundo está falando e que todo mundo também não está entendendo, que todo mundo não está compreendendo. Nosso propósito aqui é falar transcendentalmente, transcendendo os velhos paradigmas, para que possamos ter resultados excelentes. Então, estudando este período pré-natalino, pude preparar-me da melhor maneira possível para receber Joana de Ângeles. Então, nascer a minha filha, eu pude oferecer estes cuidados já na maternidade, viemos para casa, e pelo fato de eu ser trabalhador autônomo naquela época, aliás, diga-se de passagem que sou empresário desde que iniciei meu trabalho profissional, embora sempre desenvolvi atividades profissionais variáveis, mas sempre tive uma certa flexibilidade. Então, naquele momento, eu pude ficar mais presente com Joana de Ângeles, com a família, porque o trabalho eu já havia realizado dentro daquele planejamento que eu mencionei que perpassaram 10 anos, estava sendo planejado também o momento que eu pudesse cuidar de quando pai eu me tornasse. E aí Joana de Ângeles vindo, pude oferecer os cuidados, os primeiros dias, e aí iniciou então um processo. Que o objetivo não é contar em suas minúcias, não é relatar em suas minúcias, mas dizer que eu sempre estava me preparando, constantemente me preparando para ser um pai de excelência. E atinando um pouco a frase do excelentíssimo educador Augusto Cury, onde ele diz que bons pais ensinam os filhos e ótimos pais ensinam-os a pensar, eu vou pegar uma situação que ocorrera esta semana para ilustrar a aplicabilidade deste pensamento e o quanto eu tenho obtido êxito neste processo educacional. Eu digo aqui que Joana de Ângeles é a filha perfeita. Joana de Ângeles tem tido uma relação comigo da qual eu sequer já necessitei levantar a voz para ela nestes quase 7 anos de idade. Porque desde então tenho mantido em foco o meu projeto de excelente educador. E a situação que aconteceu esta semana fora muito interessante, chamou a atenção de mim mesmo diante deste meu projeto de pai, diante deste meu processo educacional, que está e continua em constante desenvolvimento. Mas a situação foi a seguinte: como eu disse, eu não tenho método punitivo. Durante todos estes anos,
eu apenas precisei colocar Joana sentada para pensar uma vez. Que ela tinha mais ou menos os 3 ou 4 anos de idade. Foi quando ela estava se descobrindo como ser humano autônomo, né, que realiza, que tem livre-arbítrio. E eu disse para ela que não fizesse, não me lembro nem o que era, mas que ela persistiu. Eu peguei ela então pelos braços e coloquei ela sentada no sofá e disse que ela não iria sair. Ela se levantou e eu coloquei ela novamente e falei para ela que ela não iria sair mais. E ela ficou no sofá. Depois deste dia, eu nunca mais precisei segurar nos braços dela para que ela não fizesse algo. E o que eu estou atinando aqui é que eu também não precisei elevar a voz. Aliás, eu disse que a voz eu nunca elevei. E a situação desta semana me foi muito interessante porque ela culmina no desenvolvimento deste processo educacional. Eu esta semana fui acordá-la. E ao acordá-la, eu disse para ela a seguinte coisa: Joana, acorde, por favor. E eu tinha o hábito de quando algo eu digo para ela que ela contraria ou que ela não atende, eu digo para ela que vou contar até 3 para colocar ela para pensar. E eu não falo pensar, eu falo castigo mesmo. Que eu vou colocar ela no castigo. Um dia até um pedagogo me disse: mas por que você diz castigo e não pensar? Eu falei: é porque eu não tenho nada que seja constrangedor. A única coisa constrangedora que eu tenho para apresentar para ela é o ameaçar de um castigo. O resto tudo é love e paz o tempo todo. Então eu preciso ter alguma coisa que mostre uma outra face de um processo educacional para ela enquanto sujeito social. Porque eu sou pai, mas a sociedade não será pai dela. Então ela precisa, pelo pai, entender que existe um outro viés. Então eu utilizo o termo castigo, para que ela tenha a conotação de algo negativo. E aí eu disse para ela: acorde e não espere eu contar até 3. Então observe que outras vezes eu já ao ir chamá-la para acordar, que ela não é muito boa para acordar, até porque ainda tem quase 7 anos, e algumas vezes que eu fui acordá-la, eu disse a ela que eu contei para ela, né, para que ela levantasse, que eu contaria até 3 e cheguei a contar. 1, 2, normalmente no 1, no 2 ela sempre levanta. Então eu estava sendo, nestes momentos, um bom pai, porque eu não precisava pôr ela de castigo. Ela compreende a nossa relação de respeito, que não é uma relação de autoritarismo. Em momento algum eu disse para a Joana que ela não é dona do nariz dela, bem pelo contrário, não sou o proprietário dela. Meu objetivo não é ser doutrinador, proprietário dela, e sim educador, que ajuda ela própria a conduzir-se para fora de si mesma. Então eu disse a ela, né, costumo contar normalmente no 1 ou no 2, ela acorda, mas neste meu propósito em tornar-me pai de excelência, pensei comigo antes de chamá-la. Ao invés de eu acordar, chamar ela, pedir para ela levantar uma vez, ela não atender, eu dizer que vou contar até 3, né, eu contar até 3 já de imediato, eu vou pedir para ela, de modo sereno, de modo afetivo, não espere eu contar até 3. E aí eu disse para ela, cheguei, aproximei-me: Joana, está na hora de acordar.
Aí ela deu um sinal que me ouviu. Aí eu disse: não espere mais eu contar até 3. Mostre que você tem disciplina e é responsável. Ela levantou-se e eu ainda pude parabenizá-la por sequer eu ter precisado contar até 3. Eu percebi então neste momento que eu estava ensinando a Joana a pensar. Eu estava ensinando Joana de Ângeles a pensar por ela mesma. E aí eu pude entender na prática a frase de Augusto Cury: bons pais corrigem os filhos, ótimos pais ensinam-os a pensar. Então, nesta nossa pequenina palestra, que é uma palestra voltada para o pai, que sejamos pai ou pais educadores excelentes. Que sejamos pais que tenhamos consciência da necessidade deste processo educacional excelente. Porque tudo mais é mera consequência. De nada adianta trabalharmos de modo punitivo, trabalharmos corrigendas, porque nós teremos poucos resultados ou poucas possibilidades de melhores resultados. E é tão muito simples ensinar a pensar, é tão muito prazeroso ensinar a pensar. Como eu disse, minha relação com Joana de Ângeles é ótima, é maravilhosa. A levo na escola diariamente, com todo prazer, alegremente. Ela entra para o colégio alegremente. Nós temos uma relação perfeita, da qual eu nunca precisei exceder o tom de voz. Porque eu, educador, proposto educador, estabeleci para nós uma relação de pleno respeito. Uma relação mútua de confiança. Eu confio nela e ela confia em mim. Então, que sejamos os educadores confiáveis. Busquemos a nossa excelência. Embora aqui eu citei Augusto Cury, e poderia citar tantos outros bons educadores, mas aqui eu quero atinar para o aspecto de que cada um de nós tem dentro de si mesmo este educador excelente. Desde que permita-se ser este educador. Desde que desvencilhe-se dos velhos paradigmas. Desde que busque dentro de si próprio este educador excelente. Bom, esta é a nossa pequenina palestra com o tema Pai. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, ou quiser acrescentar algo, encontro-me em completa disposição. Até mais, tudo de bom para todos nós.